Então, como o Thomas falou, né, nós estamos gravando, que a ideia é talvez depois disponibilizar no YouTube, mas até para ficar um registro para nós mesmos nessa gravação também. A ideia do nosso encontro hoje é um primeiro Zoom que nós temos como associação, abertos a todo, nesse formato de realmente uma apresentação. O Tom Pábios, ele é antropólogo e ele esteve conosco aqui no Brasil, que eu lembro 3 vezes, pelo menos, mas talvez foram mais vezes. E a última vez foi o ano passado, quando nós desenvolvemos um projeto para registrar algumas entrevistas aqui no Brasil. Ele vai falar mais sobre esse projeto, só que durante as gravações dessas entrevistas, quando ele ouvia uma palavra diferente, ele já anotava. Até eu estou pensando aqui se tem algum exemplo em português. É que o exemplo que eu vou dar é muito forte, assim, muito exagerado, mas quase como se alguém falasse, né, vossa mercê, alguma coisa assim que se usava antigamente, não se usa hoje em dia. Então, que tal, mas também que não é errado usar também, né, se quiser. E ele foi anotando essas palavras, e não só palavras antigas, mas também regionalismos. Então, usando um exemplo em português, a diferença de mandioca, aipim, alguma palavra que talvez não se usa tanto aqui no estado de São Paulo, mas se usa ainda em outros estados do Brasil, no idioma leto também acontece isso. Então, eu vi até que ele preparou na apresentação dele um mapa das regionalismos da Letônia. Então, daí ele vai falar ali um pouquinho também sobre isso daí. Eu gostaria já de aproveitar e passar para o Toms. Eu, por enquanto, acho que talvez, Toms, o que você acha? Talvez de nós desligarmos os nossos vídeos para manter a qualidade da banda da transmissão ou não? Acho que você tem Não, mais experiência aqui, ó. pode deixar. Acho que pode deixar Tá. como está aqui agora. E só uma coisinha pedindo licença ainda. Se alguém tiver alguma questão ou quiser perguntar ou alguma observação, escreve, que daí a ideia é que após a apresentação a gente abre até para um bate-papo, para a pessoa falar alguma experiência, ou se você lembrar de alguma outra palavra que você usou aqui quando foi para a Letônia, porque é diferente, também daí pode falar isso, mas daí após a apresentação do Toms. Desculpa, Toms, pode continuar. Tá. Muito obrigado, Felipe. Então, boa tarde a todos os participantes do Brasil e também alguns que também estão nos outros países. Eu conheço alguns da Letônia mesmo, então agora aqui na Letônia já é bem escuro, já estamos às 10 horas à noite e já é uma hora de descansar, mas ah, por isso, gostaria de agradecer a todos que estão participando aqui como participantes e também pela Associação Brasileira de Cultura Leta para esse convite, para eu falar um pouco sobre esse projeto que nós fizemos no ano passado. Então, no ano passado, o projeto foi feito pelo nós, pela eu, Toms Pavels, e também outro João Tens Dimans, da Letônia, mas principalmente o organizador do projeto do ano passado foi da Associação Brasileira de Cultura Leta, que é Felipe Albrecht e também Renata. E tivemos apoio do Ministério das Relações Exteriores da República da Letônia e também da associação mesma e também das comunidades diversas letas no Brasil. E durante este projeto que nós tivemos, que é o motivo principal para este evento agora, esta noite, esta tarde, foi o que estava acontecendo nas comunidades letas no Brasil entre a Segunda Guerra Mundial e anos 1990. Então, nós fizemos muitas perguntas, principalmente sobre a vida das pessoas, dos participantes deste projeto, desta pesquisa. Então, sobre a vida cotidiana, sobre comida, festividades como Yanni, Páscoa, alguns aniversários. E também falamos muito sobre o ser leto e também sobre
a comunicação com a União Soviética e independência da Letônia da União Soviética também. E, e por isso que sim, nós fizemos esse projeto para saber como as pessoas moravam, o que elas pensaram naquela época, porque muitos também pesquisadores que chegam da Letônia, elas talvez prestam mais atenção aos eventos que ficam mais para trás, para o passado, e como as pessoas chegaram no Brasil e como elas moravam e viviam nos anos, no começo da vida deles no Brasil, e faltou um pouco de informação sobre esses 50 anos depois da Segunda Guerra Mundial, até aos anos 90. Então, por isso nós fizemos este projeto, para saber como as pessoas moravam e viviam nas algumas comunidades comunidades letes no Brasil. Então, passamos 6 semanas no ano passado, no verão. Para mim era verão, para os brasileiros, para os letos lá foi inverno. Então, fizemos 64 entrevistas e entrevistamos 73 pessoas e falamos em leto, em português, e algumas entrevistas foram nas duas línguas, nos dois idiomas. E fizemos, sim, depois as entrevistas vão para pesquisadores, como no Museu e Centro de Pesquisa Letos no Exterior e também na Universidade da Letônia. E queremos fazer episódios curtos, como podcast, e também dos vídeos, sobre os vídeos, porque nós fizemos gravações de áudio e também de vídeo. E depois, se queremos compartilhar com esse material para todo mundo, para todas as pessoas no mundo inteiro, saberem como as pessoas moravam antigamente, que já é antigamente, no Brasil, nas comunidades letas. E, assim, no foto, eu com minha colega, quando eu ainda trabalhava no museu, eu entreguei algumas coisinhas que eu trouxe do Brasil, também do Nordeste e Juí. Então, falando do resumo, sim, nós fizemos esse projeto, visitamos 5 comunidades letas, principalmente em São Paulo, em Varpa, Nordeste, Curitiba e Juí também. E naquele tempo que nós passamos, também viajamos pelo ônibus muitas horas, acho que foi como 60 horas em total, e falamos com um monte de pessoas, e durante este projeto encontramos muita informação sobre a vida leta. E, claro, nesta reunião que nós estamos fazendo agora, vamos falar um pouco mais sobre os nomes antigos falados na Letônia, que ainda são usados nas comunidades letas agora, hoje em dia. Porque se aconteceu muitas vezes que eu entendi que as pessoas, quando elas falaram comigo, principalmente no estado de São Paulo, usam algumas palavras que eram bem antigas, que hoje em dia já não uso mais, já não uso tanto aqui na Letônia. Mas tem uma distinção que eu vou falar mais tarde sobre isso também. Então, o primeiro foi em São Paulo, que nós fizemos essas entrevistas. Então, falando do São Paulo, aqui você pode ver algumas palavras, alguns nomes, palavras antigas e algumas palavras que são usadas hoje em dia também na Letônia, e a tradução destas palavras em português. E principalmente sobre a comida e sobre o tempo. E então foi um pouco foi um pouco interessante, porque acho que em São Paulo, como foi um estado bem, um lugar bem grande,
claro, chegaram as pessoas das várias regiões da Letônia, mas como aconteceu, como eu entendi e já tinha percebido antes, que a maioria das pessoas para o Brasil chegaram da região da Curzem e também de Riga. Então, foi muito fácil para mim entender normalmente o que foi dito, o que foi falado, porque eu também sou da Liepaia, agora moro em Riga, mas nasci perto da Liepaia, morei por muitos anos lá e ah, também tinha alguns parentes bem idosos e que também falava nesta maneira que eu encontrei no Brasil quando eu cheguei lá. E, por exemplo, algumas frases, algumas palavras, como istaisiam pusdianu ou uspacet, ou tani laika, foi muito comum para mim, era muito mais fácil para eu entender também, que normalmente agora já não uso tanto, agora já uso outros tipos de expressões, porque normalmente já agora as pessoas com o desenvolvimento da tecnologia e, e eventos sociais já não usa tão muito das palavras e as frases, expressões locais e mais tentam usar as palavras que são mais comuns no país inteiro. Então, as palavras assim locais fica mais para as pessoas mais idosas que já que estão acostumados a usar esse tipo de expressão na vida inteira delas, mas agora a maioria dos jovens, por exemplo, com desenvolvimento da tecnologia, com possibilidades de facilidades de usar também computadores e telemóveis, já usam outro tipo das frases, já usam mais algumas frases da língua inglesa e esse tipo dos nomes, das palavras antigas já fica para trás. Claro, entendi que tinha algumas palavras que até eu não sabia, que claro que pode acontecer, e neste caso em São Paulo, nas algumas entrevistas, também como em VARP, aconteceu que algumas pessoas falaram de Kaunix, de que eles antigamente eram Kaunix, que não queriam ou não sabiam fazer algo. E depois eu pensei, mas o que foi esse Kaunix? O que será que eles tinham medo ou tinham alguma coisa assim? Mas percebi que era mais como tímido, que as pessoas simplesmente eram tímidas, que não tinha nada que fazer com vergonha, porque na língua leta a vergonha seria como kauns, então kaunix seria mais parecido com isso, mas não, foi que as pessoas eram tímidas. E claro, também tinha algumas palavras que tinha ahm, similaridades com outras línguas, outros idiomas, como kartoffel, que é batata. Mas algumas palavras, algumas pessoas nas entrevistas usaram mais kartoffel. Com licença, Thomas. Desculpe. Porque tem um pessoal aqui, às vezes, que também está aprendendo o idioma leto. Você acha que talvez era possível você, por exemplo, também talvez ler a palavra, por exemplo, para... Porque algumas pessoas que estão aprendendo, talvez até é bom ouvir a pronúncia, que depois você explica mais ou menos como que é. Você acha que é possível? Desculpa te interromper. Sim, é possível. Normalmente quando está todo escrito, eu não queria repetir tudo que está escrito aqui, mas claro, é muito melhor para fazer isso para as pessoas aprenderem, se tem alguma dúvida. Então, eu vou ler tudo que está escrito aqui. Então, taisni priekš é a mesma coisa que tieši pirms, que é pouco antes. E normalmente nas frases foi usado que é taisni priekš tam vai taisni priekš tā notika tas un tas. Pouco antes aconteceu isso e alguns outros eventos. E
claro, paps aconteceu várias vezes, que, claro, papai, o pai, também como em São Paulo e também em Nova Odessa, que, que agora usa mais como tēvs ou tētis, que é papai, mas paps usa muito pouco hoje em dia. Mas ah, também é com 4 gadi atpakaļ, que é muito parecido com 4 gadus atpakaļ, que é frase ah, mais correta, vamos dizer assim, que é mais correto dizer 4 gadus atpakaļ, que é 4 anos antes. Mas aqui também algumas pessoas mais idosas na Letônia ainda usam 4 gadi atpakaļ, que é mais nominativo, porque sim, na língua leta você usa nominativo e outras formas de conjugações, talvez, acho. Felipe, você pode me corrigir se eu digo alguma coisa errada em termos de algumas frases na língua portuguesa. Porque, claro, eu sou leito, o meu português está um pouco... preciso ser melhorado um pouco. E também foi que aconteceu várias vezes que tinha a expressão de curtas noticas, que a frase mais correta é curtas notica. Onde isso aconteceu? Em curtas noticas também usa, mas não usa tanto hoje em dia. Mais correto é usar outra expressão, curtas notica. E também as pessoas mais idosas aqui e algumas pessoas no Brasil, nas comunidades lepas, usaram iztaisījām pusdienu, que taisīt quer dizer fazer. A tradução seria fazer. Taisīt, preparar, fazer. Mas correto, falando das refeições, é pagatavot. Então, neste caso, é mais correto dizer pagatavojam pusdienas, em vez de dizer iztaisījām pusdienu. Então, nós preparamos o almoço hoje, pelo menos, ontem ou na semana passada. Samaitājās também não usa já tanto agora, usa mais sabojājās ou saplīsa, que estragou, falando mais sobre a comida, ou quebrou, falando mais sobre os objetos. Uzpasēt é uzmanīt, que é vigiar, falando, pode ser sobre as pessoas, sobre os animais, crianças e talvez algo mais diferente. Iekš, sim, claro, talvez aqui neste caso eu deveria talvez fazer essa expressão mais comprida, porque iekš seria como iekš tās lietas, vai iekš tās ēkas, vai iekš tās mājas, kas ir dentro da casa, dentro do apartamento, e esse dentro é iekš. Não é palavra tão antiga, algumas vezes ainda uso hoje em dia, mas não é corretamente usada hoje. Quer dizer que a maneira correta para falar, neste caso, neste sentido, seria evitar esse iekš e somente dizer, em vez de, por exemplo, dizer iekš tās mājas, dizer tajā mājā, e dentro naquela casa. Mas muito comum foi, falando das entrevistas, falando dos tempos antepassados, o que estava acontecendo, foi ouvir falado a expressão tanī laikā, ou tanīs laikos, que em leito seria tajā laikā, em leito de hoje, seria tajā laikā, que é naquela época, naquele tempo, porque laikā, laiks, nominativo seria tempo, como hora ou época. Então, tanī laikā já não usa mais hoje em dia aqui, pelo menos na Letónia. E já falamos de kaunīgs e kartupeļu. Então, vamos continuar sobre os outros
outros lugares. O seguinte lugar que nós visitamos foi a Europa, e também lá aconteceu muitas vezes que algumas palavras foram similares com as palavras antigas que nós aprendemos em São Paulo, como Kaunix, que é o Cautrix, que é tímido, mas foi mais comum ouvir também Zapte, que é Ivaríamos, que é geleia, marmelada, que também é uma palavra que normalmente usa perto da Liepāja ou em Kurzeme, em geral, e acontece que quando você usa essa palavra nas outras regiões da Letônia, as pessoas não entendem o que você está falando, porque é uma parte particular, uma palavra local que se usa normalmente só naquela região. E Debesputra também é Debesman, que é mousse, pode ser de mousse de morango, e também é mais usado na região de Kurzeme. E Dzimumdien é a mesma coisa que Dzimšansdien, que é no aniversário, mas dá para saber que Dzimumdien é mais curta a versão de Dzimšansdien, mas também é usada normalmente agora pelas pessoas mais idosas. E Pagādāt também é uma forma antiga de dizer sagādāt, que é iegūt, que em português é obter. Como pagādāt ēdienu vai pagādāt kādu priekšmetu, que seria obter algum objeto ou comida. Várias vezes as pessoas falaram de Brute, que foi namorada, que foi noiva. Leto agora normalmente usa draudzene ou līgava, mas Brute já não usa tanto. As pessoas entendem o que você está dizendo quando você está falando de Brute, mas a forma correta seria dizer draudzene ou līgava, que é namorada ou noiva. Falando mais dos influências dos outros línguas, dos outros idiomas, se temos que mencionar Großmam ou Großmama, e também Großpaps e Großpaps, que acho que chega da língua alemã, do idioma alemão, que é vecāmāte ome ou vectēvs opis, que é avô e avó, que chega de lá da influência dos outros imigrantes que foram para o Brasil da Alemanha, mas essa expressão, essas frases, essas palavras de Großmam e Großpaps, eu encontrei algumas vezes nos várias regiões, como mais no sul do Brasil e também em São Paulo. Então isso quer dizer que essa influência do idioma alemão é também muito comum no Brasil. E Teitan, tive que entender, tive que pensar, eu tenho que pensar sobre isso, essa palavra, porque normalmente na Letônia já não uso tanto, que é shade, que é aqui. Teitan é bem antigo, acho que se você usar hoje em dia, ninguém vai entender o que você está falando quando você usa essa palavra. Outra palavra que eu entendi, que eu não entendo, foi eķelēt, que é fazer crochê, que hoje usa mais essa palavra tamborete. Então tinha que buscar no dicionário quando eu cheguei depois da entrevista para casa, o que será, o que é eķelēt. Então tinha que alguma coisa para eu aprender também, porque, claro, quando eu, durante a entrevista, não queria interruptar a pessoa, então só anotei no meu caderno e depois busquei essa palavra. Kiltjan já é mais comum, já sabia, porque é muito comum
usar essa palavra em Kurzeme, que é climpa, que é bolinho de massa que você usa na sopa, principalmente na sopa doce, mas não em salda-zupa. Tem outro nome, é Klimp-zupa, então é Tiltjans-zupa ou Klimp-zupa, é uma sopa doce com bolinhos de massa. E essa coisa de usar a palavra pate, esse pate, quando eu falei com alguma mulher uma mulher mais idosa que falou, que usou essa expressão, falando de si próprio, que usa mais as pessoas também aqui da idade maior, que eu mesma, falando de mulher, ou eu mesma, ou ela mesma também. Mas de maneira correta seria usar esse pati, então essa distinção de pate ou pati, se significa se você usa as palavras mais antigas ou as palavras mais comuns aqui na Letônia. E sim, falando da Letônia, para mim também é muito comum usar essa palavra de knausis, que é pernilongo, que é oats, e também ah, como, como zapte é uma palavra mais usada nos várias regiões, mas não é uma palavra muito comum no todo o país. Então, como é o meu trabalho, um dos meus trabalhos também me levou para outra parte da Letónia, em Latgale, quando eu usei essa palavra knausis no verão, falando dos pernilongos, as pessoas não me entenderam. Então, quando eu usei, tive que aprender que tenho que usar essa palavra what. Mas isso acontece. Então fiquei muito surpreendido quando eu cheguei em Varp e nos outros lugares no Brasil e aprendi que quase todo mundo não usa a palavra what, mas falaram dos knausis, quando falaram dos pernilongos. Então, e seguinte, fomos para Nova Odessa e falando mais das palavras bem antigas, aqui também tem uma lista, e antes desta lista, falamos que você já pode ver que algumas coisas que nós já falamos, mas eu deixei aqui essas palavras também, como Zimumdina ou Tanislaikos, para mostrar que algumas frases, para algumas expressões são muito comuns, são comuns também nos vários lugares. E, claro, é que é estado de São Paulo, então as pessoas, há alguma migração entre os lugares, mas quando eu fiz estes listas, eu principalmente escolhi as expressões e frases que foram usadas pelas pessoas que moram a vida inteira num lugar só. Então, só em Varpa, ou só em Nova Odessa, ou só em São Paulo. Mas, claro, quando você tem alguma migração, que a pessoa mora nos vários lugares e também usa as palavras que, claro, que chegam da família delas, que chegam da Letônia, ou também que chega está usado mais que estão usados mais naquela região, ou naquela comunidade onde eles moram. Então, na Odessa, aconteceu várias vezes quando foi dito, foi falado que as pessoas audzināja govis, que é audzēt govis, que é criar vacas. Então, se a palavra correta é usar essa palavra audzēt, a forma correta é usar essa palavra audzēt govis. Porque audzināt seria
educar, fazer, fazer tipo de educação para vacas. Mas Mas são muito, as vacas aqui em Nova Odessa, elas eram muito educadas também, talvez. acho que eu espero, eu sei, eu não tenho nada contra vacas educadas. Eu entendo que isso pode acontecer. As vacas têm vários nomes também. Nomes, as pessoas deram os nomes, as pessoas deram os nomes para vacas, então isso quer dizer que as vacas eram muito valiosas e deram muito leite. E claro que eles foram bem educados, mas neste sentido, quando você está falando da criação das vacas, é mais comum, mais correto usar essa palavra audzet, que é audzeia guavs. E guavs também, guavs é a palavra correta hoje em dia que você pode usar quando você está falando das vacas, mas algumas pessoas também usaram a palavra guave, que termina com essa sim, que no fim coloca que termina o fim da palavra, em vez de dizer guavs, que é guave. Que também já não é muito comum hoje em dia na Letônia. E também são as mais pessoas nas várias regiões aqui, as pessoas mais idosas que falam quando eles estão lembrando algo, eles dizem es atminos, atmineios tuoca vai quando eles usam que eles lembram. Não é não é uma palavra tão antiga que as pessoas não sabem o que é, muitos ainda usam, mas normalmente quando você está dizendo que você lembra algo, você está dizendo que eu atserei-os, por exemplo, ou que eles lembraram alguma coisa que vinha atsereias, e atminetes já significa que essa palavra é mais antiga e numa expressão que já os jovens e as pessoas normalmente já não usam essa palavra. E uma vez também aconteceu que numa entrevista eu ouvi falar de Jaunava, que foi moça, mas aqui na Letônia já não usa essa palavra. Se você só está falando das moças, já usa mais Jauniet. Jauna seria mais uma jovem, uma moça, sim, que é de outro tipo. E, claro, aqui também usa mais a palavra vispirms, numa expressão também, que é no primeiro, numa frase seria, no primeiro eu fui para a sala ou para o evento, depois eu fui para outro lugar. Pa priekšu es devos tur, un pēc tam es devos citur, pode dizer, mas normalmente uso aqui, vispirms es devos kaut kur, e depois, un pēc tam es devos kaut kur citur. Dabon é uma palavra bem antiga. Eu lembro minha bisavó que ela falou que dabon é tipo uma palavra local e também antiga que não usa muito hoje, não é entre os jovens e normalmente nas conversas já não usam esse tipo de expressão, esse tipo de palavra. Usa mais dabūt ou iegūt, que é a mesma coisa de obter. Dabon com esse fim, dabon vai, ou daboia vai, dabona, já não uso tanto. Já falamos de dzimumu diena. Eu acho que quanto à poesia, foi um caso de influência
influência do idioma português e a língua portuguesa, porque assim, no leto, na língua leta, é mais, normalmente, é mais comum usar a expressão de skaitia dzeiolhos, contava poesia, em vez de dizer teita dzeias. Mas essa expressão também eu notei nas entrevistas em São Paulo e também em Nova Odessa. Então, normalmente, quando você está falando das poesias, porque é tradução direta, contar a poesia e texto dizer, mas eu também notei eu coloquei nessa apresentação para, para mostrar às pessoas que algumas vezes isso acontece, que tem alguma tradução direta de português em leto, dá para entender, mas na Letônia usa mais skaitia dzeiolhos, que poesia são mais dzeiolho. Dzeia também é poesia, mas dzeiolho é mais uma forma mais correta, sim. Boa também é uma palavra bem antiga, que é loja. Hoje em dia uso mais a palavra vehicles, mas boa. Para mim, boa é uma palavra também que eu ouvi falar os meus parentes mais idosos, que já não usam mais, mas parece uma forma mais ah, amável. Até eu gostaria de dizer que boa parece uma mais expressão, uma mais palavra mais ah, ah, claro, mais curta, mas também um pouco mais amável do que bonitinho, uma palavra mais bonitinha do que vehicles, mas normalmente usa só vehicles. Isto também é fazer, como eu já mencionei, falando do almoço, isto pusdienu, também pode ser izveidoju ou organizei, falando dos eventos ou falando das algumas máquinas que fazer, iztaisīja, mas normalmente aqui na Letónia hoje em dia usa mais izveidoju ou organizei. E arīdzan é uma palavra muito particular que normalmente hoje já usa uma versão mais curta, que é ari, que é também na língua portuguesa. Então, arīdzan já não usa tanto. E tanis laikos, e tā laika, naquela época, nós já falamos. Infelizmente, agora eu tenho que dizer que a maioria das entrevistas em leito aconteceram só nestes 3 lugares. Então, em São Paulo e em Varpa e Nova Odessa. Então, eu tenho alguma informação sobre Curitiba, também sobre Ijuí, mas o meu trabalho de transcrição das entrevistas ainda não terminei. Então, tenho que passar um pouco mais tempo com algumas entrevistas do Ijuí para saber quais são as palavras usadas, se tinha algumas palavras usadas lá também. Mas eu sei eu tenho certeza que sim, porque tem muitos leitos que principalmente chegaram lá de Liepaja, onde eu também morei. Então, notei nas entrevistas as palavras assim como que não, se algumas mais expressões que notei, que eu sabia que são de Liepaja ou pelo menos são de Cursa. Mas não coloquei, não incluí essa informação aqui nesta apresentação. Mas aqui tem mais algumas palavras, letras antigas no Brasil que talvez vocês conheçam também. Essa lista foi feita pela associação e também foi colocada no ano passado, no outono, no Instagram. Eu só notei aqui e coloquei aqui para vocês saberem que são mais palavras usadas nas comunidades letas, que já não são mais usadas tanto aqui na Letônia, que isso também foi muito
eu vi várias vezes nas entrevistas e depois ou antes, quando falei com as pessoas. Então, agora eu vou só ler essas palavras, essa lista dos Watswords e Jaunwald e nas traduções em português. Então, Keeks seria virtue, em português é cozinha. Zuasta é merce, que é molho. Tutenis é nazis, é faca. Stundenis é pulkstenis, normalmente usa pulkstenis. Aqui na Letônia, que é relógio. Usas é bikses, que é calça. Kissens é spilvens, que é travesseiro. Dzirkles é esqueres, que é tesouro. Spiegelis é spogulis, que é espelho. E glase é sticles, que é vidro. E glase também tem outro sentido, que é copo. Então, algumas vezes, se você encontra as pessoas, talvez nas comunidades, que estão falando de glase, na conversa, talvez tenha que perguntar se é sticles, que é vidro, ou talvez é sentido de copo, falando mais sobre as bebidas. E aqui, como o Felipe já mencionou, incluí um mapa sobre os dialetos que estão falados na Letônia. Então, como são muitas pessoas no Brasil, eu até gostaria de dizer que a maioria das pessoas, pelo menos com quem eu falei, no ano passado e antes também, que são do dialeto médio, que é uma cor verde aqui no meio, que é Liepaja, que fica mais para o lado este e fica mais no centro, em Riga também. Então, são vários dialetos da Liepaja que eu normalmente uso. Então, é muito interessante para saber que a maioria, pelo menos as pessoas que eu encontrei, usavam só um dialecto só. E claro que é bom para falar com as pessoas, para falar com os entrevistados, porque facilita e também significa que antigamente, quando as pessoas emigraram para o Brasil, foram principalmente dos os mesmos regiões, que é, claro, no caso de Juí foi Liepaja, principalmente, e dos outros lugares também, partes da Kurzeme, como Liepaja, e também foi Pavlost, que fica ao Mar Báltico, entre Liepaja e Ventspils, e também foram pessoas da Riga e dos outros partes também. E se você quiser, posso mandar este foto para vocês também. Você pode encontrar essa informação na língua leta, em enciclopédia.lv, e onde tem muita informação muita informação recente sobre estes dialetos e muita informação útil que eu também aprendi antes desta apresentação, porque mesmo que participei neste projeto, estou falando agora hoje, não sou linguista, sou antropólogo pela minha educação, então tem muito que eu ainda posso aprender, e o parte dos dialetos também são bem interessantes para saber como as pessoas falam e claro, quando você chega no parte da Latgala, é bem distinto, porque muitos ainda usam na vida cotidiana deles, o idioma deles, que é latgalês valoda, ou alguns dizem que são dialecto, que é latgal dialect, ou algo semelhante dialect.
Então, é muito distinto. E quando eu trabalhei aqui, perto de logo Rasnas Césars, quando as pessoas começaram a falar no dialeto delas, eu não entendi quase nada. Então, era muito difícil e tinha que perguntar várias vezes o que eles o que eles estiveram falando e com isso acontece assim, que ainda usa nos eventos e na casa deles, na família. Então, normalmente, as pessoas, na maioria da Letônia, usam dialeto médio, que também é a base da idioma oficial da Letônia. Quer dizer, que é leto oficial. Então, por isso é muito mais fácil também aprender o que e saber o que as pessoas falam na Letônia, porque a maioria das pessoas que falaram no Brasil, porque a maioria das pessoas chegaram desta parte verde, que usa mais as palavras que são talvez antigas, mas dá para entender. E então, com isso eu agradeço a todas as pessoas que hoje participaram. Então, eu vi que o número até subiu até 43 pessoas e se alguma pessoa agora tem alguma pergunta, eu posso responder se eu tenho conhecimento nisso e sim, falando disso. E sim, então acho que sim, se vocês podem, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, agora eu estou lendo o que está escrito no chat, no chat e, claro, declarações, obrigado, Germano, etc. E nominativo e acusativo também, etc. E então, sim, se alguma pessoa tem mais alguma pergunta, ou Felipe, talvez você tinha alguma pergunta que você agora gostaria de me perguntar, eu seria contente, feliz de responder. Sim, eu vou passar porque a Daina levantou a mão. Daina, eu já vi que não está mais mudo, então pode perguntar, Daina. Boa tarde. Então, boa tarde a todos. Nossa, foi ótima essa apresentação, muito interessante. Pena que ainda está faltando o pessoal do Sul, do Ijuí, talvez Curitiba, porque eles também têm algumas particularidades diferentes de nós aqui, mais no Sudeste, mas vamos ficar esperando ansiosamente. Só um detalhe, Debesmana não é mousse, em termos culinários, não é mousse. Debesmana tiek gatavots ar manā. Tas ir tāds speciāls smilts, ar ko un tad viņš speciāli veidā tur klapē, un tā tad viņš iznāk tāds viegls ēdiens, bet tas nav mousse, ko taisa citam garšam ar šokolādu, ar nezinu ko citu. Jā, mousse būtu vairāk uzpūtenis, tas būtu vairāk uzpūtenis, com isso eu concordo. Debesmana būtu, seria mais como buberts, acho eu. Também tas atkal ir savādāks. Marlēni, kas pazīst visu latviešu ēdienus, viņa arī var man palīdzēt, bet tas ir cita lieta. Un arī ķinkeļi, es laikam tagad pēdējo reizi, kad es biju uz Latviju, es vienmēr izmantoju, ja man ir kāds laiciņš, es paņēmu kādu turismu kompāniju un izbraucu dažas pilsētas Latvijā. Un tur mēs bijām tieši, kur tur tāds sievas, kā to sauc? Tas ir kaut ko arī uz Kurzem puses, es neatceros to vārdu. Suitu sievas. Un viņas izgatavoja ķinkeļi. Un ķinkeļi ir maziņi bumbiņas ar miltiem iztaisīts. Un to var ēst sausu vai zupas veidā. Un klimpas, viņas ir lielas,
un viņas arī var ēst vai zupi, vai sausus. Tad tas ir kulināris lietas, kas skaitās teorētiski mazliet savādāks. Ja? Un tikai trūka, tu nepieminēji šūplādu. Es tā gaidīju, ka tu teiksi šūplādu, bet tas neparādījās, kas tagad skaitās atviltnu, vai ne? Šūplādu. Mēs vienmēr lietojam šūplādu. Un kad bija tiem zēnu kors, kas bija pie mums, un kād 11 zēni palika mūsu mājā tieši. Un tie mazie knariņi, tie mazākie bērni, viņi sagāja kopā un smējās. Un tad mēs prasām, kas notiekās, kāpēc tā smējās? Viņi teica, jūs tik jocīgi runājat tā kā mūsu vecmāmī, vectēvs, vai ne? Bet mēs domājam, ka tas ir pilnīgi normāla valoda. Mēs nevaram iedomāties, ka tas ir vecvaloda. Tad mēs esam jau vecpalikuši, vai ne? Nu labi, paldies. Atbildot par šūplādēm, interesantā kārtā, es zinu, ka to lietoja, bet arī intervijās, man liekas, pat nekur nevienā intervijā arī neparādījās šūplāde. Tieši runājot... Tāpēc netaisīja interviju ar mani. Tādēļ, ja tu būtu ar mani runājis, tad es būtu teikusi šūplāde. Nu labi. Bet mēs nevaram iedomāties, ka tu šitādu peskīzi iztaisīs, vai ne? Tas ir super interesanti. Paldies. Paldies asociācijai par uzaicinājumu. Jā, par tām debesputām un debesmannām, tas parādījās arī vairāk kārt par arī atšķirības starp kompotu, ķīseli, saldo zupu un arī tām lietām, ka citreiz šķiet, ka cilvēki runā par vienu un to pašu, bet lieto dažādus vārdus vai lietot dažādus vārdus un runāt par vienu un to pašu. Līdz ar to arī tā debesputra un debesmanna iespējams, ka atsevišķās intervijās cilvēki domā dažādas lietas vai domā vienu un to pašu. Un tāpēc es noteikti piekrītu, ka viņiem ir dažādas nozīmes, bet arī tas var gadīties, ka cilvēks arī ir domājis, jo viņš vienkārši ikdienā lieto tieši tos vārdus. Bet jā, protams, tas nav musi, mums ir kaut kas citādāks. Jā, un manā es teiktu, ka manā ir semolina, jo es arī šodien tieši uztaisīju manā, un Jā, tieši tā, semolina. Jā, un būtībā es atnesīšu tūlīt vienu mirklīti. Só enquanto o Thomas não retorna, Daina, era para você ter participado. Vocês estavam com bastante pergunta, mas acho que tem algum problema na sua agenda. Quase pergunta não participa também. Tā, un šeit ir manā, un es nezinu, es ceru, ka jūs varat izlasīt, bet te ir apakšā rakstīts semolina. Tā, tas nozīmē, ka vismaz tas ir tas, ko liek uz kādu tulkojumu izmanto Latvijā atsevišķos gadījumos. Daina, seu microfone está no mudo. Não sei se... Tá. Eu só vou aproveitar também, o Leonardo fez uma pergunta no chat de como nós escolhemos as cidades. Na realidade, nós escrevemos o projeto para a Letônia, para o Thomas vir aqui, e daí nós começamos a mandar perguntando para os letos que a gente conhece, né? Nós não pudemos assim publicar publicamente, só que para a rede de letos que nós conhecemos, a gente começou a escrever, olha, está vindo um antropólogo daqui, por exemplo, para Curitiba, né? Eu falei com o Carlos Purim, que está à frente do grupo de Curitiba, e daí ele falou que sim, que ele poderia receber o Thomas lá e ficar responsável por auxiliar o Thomas, tanto a fazer as conexões com os letos de Curitiba, como também a questão de deslocamento, de hospedagem. Então, nós só conseguimos fazer o projeto onde a gente já conhecia alguém que conhecia os letos daquela região e que também estava disposto a nos auxiliar. Eu sei que quando divulgou também no grupo, no Facebook, algumas pessoas falaram, né, que tal cidade ficou esquecida novamente. Só que seria muito difícil nós ir para alguma cidade que talvez tenha letos, sem conhecer ninguém, para conseguir agendar as entrevistas, um local para ficar, daí ficou um pouco mais difícil.
Tanto que a ideia, esse projeto, assim, é uma primeira fase, né? Não é que terminou, eu acho que sempre nós temos que gravar entrevistas para preservar a história também atual. Daí, se você está em alguma cidade que talvez tenha mais Letton que você conhece, entre em contato com a gente, depois eu gravo o seu contato, numa próxima oportunidade a gente tenta incluir também. E também não tivemos tempo suficiente para visitar algumas comunidades, alguns lugares onde nós sabíamos que está eleitos. Por exemplo, Urubici ou Florianópolis, que nós também gostaríamos de visitar, mas infelizmente não tivemos suficiente tempo. Então, visitamos as comunidades que nós podemos e falamos com as pessoas que também nos deixou e nas suas casas, e por isso, pelo menos eu agradeço a todas as pessoas que nós encontramos. Isso, exatamente, como o Tom falou, nós também tentamos, por exemplo, o Tom esteve em Varpa enquanto estava acontecendo um congresso lá. Então foram entrevistas de manhã, à tarde, à noite, e acho que teve dias que teve até 4 entrevistas em um dia só. Então, tentou fazer um roteiro da forma que a estadia do Tom fosse melhor utilizada para usar melhor o tempo dele. Tanto que tinha no relatório não sei quantos mil quilômetros, não sei, mais de 20 horas em ônibus. Então, para compensar em um local, tinha que já ter um inscrito. Mas numa próxima oportunidade, a gente tenta incluir mais sim. E a Renate levantou a mão. Não sei se é... Renate, se você quiser fazer a pergunta. Oi, dá para escutar? Dá. Obrigada, Tons, foi muito legal. Uma coisa que, quando eu comecei a morar aqui no Brasil, que eu percebi, não é exatamente a tema de hoje, mas eu acho que Tons também percebeu. Como muitos dos letos veio morar para o Brasil um século atrás, tinha muitas palavras que não existiam, porque coisas não existiam nessa época. Então, eles usando língua leta, eles inclui as palavras portuguesas dentro, como se tivesse a palavra leta. Por exemplo, eu sei que uma das palavras que muitos falaram para mim que não sabia como criança, quando eu cresci, por exemplo, islietna kepia. Eu já escutei pessoas falando caminhão como esmagar máquina, usando como leto caminhões. Ou, por exemplo, leduscapes, no lugar do leduscapes, falar geladeira, etc. Né? Eu só achei essa também uma característica muito interessante dos letos aqui, quem fala em leto aqui no Brasil. Só isso, mas paldiestamos. Isso aconteceu nas entrevistas também. Eu só não notei essas palavras aqui nesta apresentação, mas sim, caminhões, também tinha algumas palavras que as pessoas só usavam, mas eu percebi que a origem da palavra era língua portuguesa, só que eles não sabiam a tradução, ou por causa do tempo passado no Brasil, ou tinha algum momento que já não dá para lembrar essa palavra correta, então usavam as palavras da língua portuguesa só um pouco com poucas mudanças para mostrar que tem algum parecido com a língua leta. Foi bem interessante, sim. Então, tem mais alguma pergunta? Sim, muitas palavras foram aportuguesadas. A Sandra tem razão. Eu só anotei aqui uma observação, que quando falou de Guave, será que era uma dúvida que talvez eles confundiram como falar Guaves no plural? Porque em leto plural da palavra, às vezes termina com I. Pode ser, mas neste caso eu acho que não, porque naquela entrevista foi distinto, que falaram só sobre uma Guaves, uma vaca só.
E guave também foi usada na minha infância, quando eu falei com algumas pessoas mais idosas. Então, eu percebi logo que, para mim, a primeira coisa que faz sentido é que estão usando uma forma mais antiga, que é guave, uma palavra local, também que talvez foi ou chegou no Brasil com a família da pessoa entrevistada. Tá, o Leonardo quer fazer uma pergunta, Leonardo? Por gentileza, fica à vontade. Já foi respondida no chat, mas tem outra pergunta para todos. Eu queria saber se existe algum município brasileiro que vocês sabem que a comunidade da Letônia é a maior das comunidades de imigrantes presentes. Bom, eu vou falar do que eu sei. Eu acho que, relativamente, eu acredito que Nova Odessa deve ter mais imigrantes da Letônia do que de outras nações. Porém, eu acredito que o número de imigrantes diletos em São Paulo é o maior número de letos atualmente, devido ao tamanho da cidade, né? Assim, tendo uma noção do nosso Facebook e do nosso Instagram, não que todo mundo que está no nosso Facebook e Instagram realmente é leto, né? Mas só que tem muitos mais seguidores de São Paulo. Então, pode-se imaginar isso. Eu não sei se... nós fizemos um censo, eu não sei se o Andres tem uma assim, relação mais ou menos de qual cidade, talvez, proporcionalmente, deveria ter mais letos ou não, se ele consegue de bate-pronto assim responder. E enquanto o Andres pensa sobre isso, eu só vou também de uma outra coisa que eu escrevi aqui, uma outra observação, a questão de Yaunava e Yaunetes. Yaunava está escrito na Bíblia ou não? É Yaunava Maria ou nada a ver? É Yauna Maria? É Yauna Maria. Eu sei que minha avó ensinou meu pai a falar em leto com uma Bíblia leto. Era o único material que ela tinha em leto naquela época. Pode ser que, então, foi associado de alguma forma. Eles entenderam que significava jovem, talvez. Assim, isso é só uma suposição, né? Não sou Só uma correção. Yaunava é virgem, no significado de virgem, moça pura. E Yaunietz é jovem, o jovem, tanto rapaz como moço. Mas Yaunava é virgem. Isso. É que o Thomas falou que usaram a expressão Yaunava como se fosse jovem. E eu não sei se talvez foi porque aprenderam através da Bíblia. Mas a Renate falou aqui para mim que antigamente também usava essa expressão, Yaunava como jovem. Eu também não sei se usava essa. E outra coisa que eu queria contar agora é que na Letônia muitas destas palavras já são tão esquecidas que porque as pessoas não as usam. Então, neste sentido, eu adoro, eu gosto que as pessoas no Brasil, que as comunidades leitas no Brasil ainda usam estas expressões, estas palavras, porque na Letônia, nas muitas regiões, estas palavras podem até desaparecer, porque na vida cotidiana, na vida diária, não usa tanto. Então, neste sentido, nós até podemos falar da preservação da língua, da preservação do idioma leta, que está acontecendo no Brasil, mas não está acontecendo na Letônia. Nos casos particulares, como nós estamos falando agora com os Vetsvard, com os nomes ou palavras locais. É só isso. Carlos, Sheila, por gentileza, vocês podem participar. Eu sei que tem uma questão também. Um abraço para vocês. Como eu falei, o Carlos que ajudou para o Tons poder participar ali na região de Curitiba. Então, boa tarde a todos, obrigada. Tudo bem, Tons? A gente quer dizer o seguinte, que o grupo aqui é muito pequeno, mas a gente tem a maior satisfação de ajudar, tá? E queremos parabenizar por esse projeto. A gente sabe, imagina o quanto é difícil,
não é? A gente sabe que o Thomas trabalhou bastante aqui, ele ficava grudado no computador para não perder nada do que ele entrevistou e gravou, e isso é muito maravilhoso, porque vai ficando esse legado que todos construíram, né? E agora vai sendo disponibilizado de alguma forma, e isso vai motivando as outras pessoas, né? Então, eu só quero agradecer e dizer, naquilo que a gente puder ajudar, pode contar conosco, tá bom? Isso aí. Obrigado, vocês são maravilhosos. Muito obrigado pela toda a ajuda que vocês me deram, me ajudaram. Sim, este evento que nós fizemos agora é só uma parte pequena de tudo que nós queremos fazer com os resultados. Claro que o trabalho até não está no meio de finalização, é só uma parte inicial para mostrar o que estava acontecendo, alguns resultados que nós já podemos mostrar. E claro que ainda continuamos o trabalho com as transcrições, com as entrevistas, e depois ainda precisamos encontrar meios de finalizar os podcasts e fazer isso tudo, e vai levar muito tempo, porque o projeto assim era a parte mais difícil era viajar para o Brasil e participar e falar com todas as pessoas. Agora já vamos passar muito mais tempo agora finalizando e trabalhando com os resultados. E eu agradeço também em nome do Thomas para agradecer, Carlos, Sheila. Ainda bem que vocês puderam nos ajudar, senão esse pedaço, essa localidade, né, esse trecho iria ficar de fora. Obrigado pela ajuda e pelo apoio. E a Renate também levantou a mão, então vou deixar para ela fazer a pergunta, o comentário dela também. É só mais um comentário que eu quis fazer, né? Que quanta importância, né? Que o Letos aqui no Brasil conseguiram preservar essa versão de língua leta que foi usada na Letônia inteira, né, na época, porque nós sabemos que a língua é uma coisa viva, né, ela vai, né, e transforma, e cada lugar onde pessoas vai ou se mudam, ou até fica no próprio país, né, sabendo toda a história da Letônia e o tempo de União Soviética, né, ocupação, né, e quanto isso também deu para como isso influenciou também língua, né? Então eu só quis falar para os Eu acho que a Renate caiu a conexão dela, viu? Acho que sim, caiu. Bom, ela falou que só queria falar o quanto foi, e justo quando ela ia falar foi importante, não deu tão certo. Só uma outra questão também que eu estava pensando, Thomas, certa vez me falaram que um pouco do regionalismo de Kurzeme é que eles engolem as últimas letras das palavras. Isso o pessoal da Letônia já me falou. Então, eles, às vezes, quando tem uma frase assim, um pouco mais longa, eles não falam a palavra inteira, mas eles não falam as 3 últimas letras. Sim, eu também notei no caderno hoje que tinha que mencionar essa coisa também, que algumas vezes aconteceu. E isso me falaram que é um dos motivos, talvez, que o pessoal aqui no Brasil não conseguiu passar o ensino da declinação. Eu queria só que você comentasse sobre isso. Você acha que isso é verdade ou não? O que você sentiu? É difícil dizer. Pode ser que isso depende da região, depende da comunidade leita e talvez depende das situações particulares, mas acho que não tem uma resposta só nessa situação. Sim, eu chamei a Renate porque ela estava lá fora com o bebê. Eu chamei ela para ela poder usar aqui, tá bom? Só um momentinho, ela vai fazer o comentário. Onde você é? Então, Nada?
Você, assim, ó, eu só queria falar que, e daí caiu a conexão. Entendi. Então, toda minha fala ficou só para mim, mas tá bom. A única coisa que eu quis, né, adicionar, talvez, os letos no Brasil precisam orgulhar. Às vezes eu vejo que pessoas são tímidas ou falam, nossa, eu falo uma língua tão antiga, ou eu não sei falar, ninguém vai entender. Eu acho que como letos conseguiram preservar aqui, vocês precisam orgulhar com isso. Porque língua é viva, ela muda a qualquer lugar. Então, língua que vocês falava na Letônia na época, mas passou a ocupação soviética, né? Língua mudou, foi para frente. Então, letos, na verdade, no Brasil tem muita coisa que aprender com vocês, porque vocês falam talvez mais perto de origem que na Letônia, né? Mas o língua é viva, claro, não tem assim um ponto que nós não podemos falar, não, essa é a língua certa. Ela vai mudar, daqui em 10 anos vai ser diferente. E a verdade, o confusão onde vem, às vezes, né, pessoa talvez fica mais tímida que pessoa na Letônia falar, eu não sei essa palavra. E mais difícil ainda, como o Thomas falou, por exemplo, glase, que é completamente normal, palavra antiga que significa vidro. Mas na Letônia agora, a palavra vidro é outra palavra, e glas agora significa copo. Então, você vai falar, a pessoa vai entender completamente outra coisa, né? Então, claro, tem essas situações que dá risada, né? Que alguém não entende, mas se orgulhar, porque imagina um centenário depois falar em dialeto, é uma conquista, é um grande trabalho, né, da comunidade, das famílias de vocês que conseguiram passar isso. Então, seja orgulhosos disso. Talvez. Eu espero que não tenha caído a conexão de novo, né? Não caiu, não. Muito obrigado, Renato, sim. Eu só gostaria de agradecer também a família Sala em Ijuí, porque eu vejo também que o casal de João e Mar também estão ligados a esta reunião, então agradeço a vocês também pelo apoio neste projeto e também a família Uassis em Varpa também, e pelo toda a ajuda que vocês me mostraram, que nos mostraram, porque não foi o único também foi Felipe, foi Tênis, foi também Renato que nos ajudou, então foi o trabalho da equipa que fez esse projeto. Então, se André está comentando as coisas bem, avaliou-se lá no chat sobre as declarações e então acho que também tem... André, você quer abrir seu microfone? Acho que fala o pessoal que se alguém preste depois fica mais fácil. Tá dando eco por acaso? Não. Ou não? Beleza. É para falar o que exatamente, Felipe? O que eu falei ali ou... Isso é do seu comentário que eu falei, né? Que haviam me falado sobre as declinações. Você comentou que, na verdade, quando a maioria veio, ainda não existia declinação. É que o leto moderno, como a gente conhece, ele foi... começou ali em 1900, eu acho que foi em 1902, a primeira conferência dos linguistas, com Wilhelm Baas e o Edgelint, mas, tipo, ele só foi se tornar mais forte depois da independência da Letônia, em 1918, e finalmente ser adotado ali pela década de 20 e 30. Então, por exemplo, a minha família, quando chegou aqui, óbvio que escrevia tudo da forma antiga ainda, com seus Hs e seus Ws. Então, nem dá para dizer, tipo, você falar, eu acho que você dizer, tipo, não foi ensinado as declinações, não tem como nem exigir isso, né? Meu avô e meus tios não sabem que são declinações. Eles têm algum conceito na língua que para eles faz sentido quando eles fazem, tipo, o acusativo e dativo, mas o conceito formal não existia. Inclusive, demorou bastante para chegar no Brasil, né? O Três Baus, para quem está na chamada não conhece, é um periódico Leto Batista aqui no Brasil, publicado todo mês, eu não lembro até quando. Ele só foi mudar para o Leto
moderno em 54. E isso por influência dos letos que chegaram depois da Segunda Guerra Mundial, né, a família da Dinah, por exemplo, e influência dos letos americanos, os batistas americanos, que também tinham suas publicações, essas publicações chegavam no Brasil, e o pessoal eventualmente viu que eles escreviam de forma nova e eventualmente adaptaram. Mas sim, é interessante porque aqui realmente é um reduto da língua antiga, assim por se dizer. Tá certo, obrigado, viu, Andres? Como eu falei, foi uma vez que eu estava lá e eu fui para Liepaja, fiquei na casa do pessoal e eu não consegui entender nada do que uma senhora falava. E daí uma neta dela, não sei o quê, falou assim, não, porque aqui em Kurzeme a gente sempre come o final das palavras. E daí nessa conversa também, que não foi com nenhuma pessoa entendida, que falou, talvez é por isso que lá no Brasil não se fala tanto, não, mas então está explicado aí. Eu só acho que o Christi Paus é dos Estados Unidos, o do Brasil era o Christi Strauss, né? Talvez. Eu não lembro qual é qual. Mas, de qualquer forma, obrigado. Ô, André, você lembra alguma coisa sobre das cidades? Qual que talvez assim teve um maior número de respostas dos LES quando nós fizemos o censo? Foi Nova Odessa, mas isso também há um viés quando a gente fala isso, né? Porque Nova Odessa Foi feito aqui, né? Tinha um congresso e tudo. E é uma questão de networking também, né? Tipo, é mais, os letos de Nova Odessa estão mais conectados, então é mais fácil ter essa estimativa. Mas daí tem uma outra parte da pergunta do Leonardo que é interessante, que é você considerar o que são os descendentes, né? Porque, digamos assim, eu acho que boa parte do pessoal dessa chamada é descendente de leto, mas também tem sei lá, descendente de português ou italiano. Vamos pegar português como exemplo. Você poder dizer que a maior quantidade de descendentes em Nova Odessa portugueses, porque tem uma porcentagem dos letos ali e uma boa porcentagem dos brasileiros não descendentes. Agora cabe a definição se tipo a gente diz, mas o cara tem contato com a cultura portuguesa, isso é uma imitação recente. É uma pergunta um pouco, ela revela uma profundidade do que a gente considera descendente muito grande. Sim. Mas sim, eu diria Nova Odessa, em resumo. E até aproveitando que o Andrés falou, também é uma coisa que a gente está tentando divulgar, que essa questão de nós sermos descendentes, na realidade, nós somos letos, né? Ter a cidadania ou não é uma coisa burocrática e política. Então, para a Letônia, se a pessoa tem um ancestral leto, ele é leto. Pode ser que ele não está com a cidadania correta. Como eu falei já várias vezes, quando eu dei entrada da minha repatriação, e eu estava escrito Tautipa. Eu fui sozinho lá, eu escrevi Brasília, né? E daí eles negaram, porque falaram, por que você quer ser reconhecido como leto se você está falando que é brasileiro? Mas eu respondi, como que eu vou falar que eu sou leto se eu não tenho ainda, né, um papel que diz que eu sou leto? Daí, com isso, a gente até tentou falar para o pessoal, sempre que tiver a Tautipa, já coloca que você é leto, mesmo que você ainda não tenha sido acreditado como um leto pela Letônia. Então, na verdade, nós não somos descendentes, nós somos letos, porque é através do sangue para o governo da Letônia. Eu não sei, Tom, se você tem mais alguma palavra, alguém tem mais alguma pergunta, senão vou falar um pouquinho de um outro projeto que tem a ver com esse registro da história também. Eu acho que a única coisa que eu vou dizer é que depois que continuamos com este projeto, com os resultados, eu acho que este não vai ser o único evento que nós fazemos, então vai ser mais eventos talvez sobre os temas diferentes, talvez. Eu já gostaria de fazer mais um evento sobre comida, mas tenho que esperar mais um pouco para talvez junho ou julho ou agosto, não sei, setembro talvez, mas acho que tem muito para contar e ainda mais numa forma assim como agora, que as pessoas também podem participar do Brasil, que resultados podem ser discutidos e podemos ficar conversando sobre o que está acontecendo aqui agora e hoje em dia. Você pode continuar com outro projeto. Não, com certeza, vamos tentar
continuar assim. Assim que se tiver mais informações, fale, a gente marca, acho que vai ser bem legal. E, Thomas, aproveitando, como você falaria em português o nome da PBLA? Em português? É, Você está perguntando a mim? isso, é a Associação dos Letros Livres do Mundo? Ou dos Letros Livres do Mundo? Na verdade, eu acho que sim, porque são Bríua Latviešu pasaules Bríua Latviešu apvienība. Então, são os letros livres, que quer dizer que se depois da Segunda Guerra Mundial eles eram os letros livres, que não eram os letros ocupados, que talvez eram os letros lá na União Soviética. Então, por isso é que são os letros livres do mundo. Então, aproveitando, existe essa organização, que é a Associação dos Letros Livres do Mundo, e eles têm vários projetos culturais. E vários projetos relacionados à Letônia. E um dos projetos que eles têm agora, eles estão desenvolvendo um sistema que vai permitir que a pessoa registre ou arquive registros históricos, que podem ser fotos, documentos, o que você puder digitalizar. E isso vai ser inserido num sistema onde você, por exemplo, se eu achar aqui em casa uma foto do casamento dos meus avós, eu poderia escanear essa foto e cadastrar lá com as informações daquele casamento, aonde foi, quem está presente na foto, quando aconteceu e qualquer outra informação que eu colocar. Já tem até um site, André, não sei se você puder colocar no chat para o pessoal ver, acho que é archives.pbla. Ele agora. E a ideia é que depois, essas informações que você quiser que fiquem públicas, as pessoas poderão pesquisar. Então, eu sei que muitas pessoas hoje, procurando sobre a cidadania, né, não conseguem achar algum documento antigo. Só que se você tiver algum documento antigo na sua casa, você acha que pode se tornar público, ou fotos, será possível, através desse site, então, fazer um cadastro lá e fazer o upload. A interface dele é super legal. Então, a pessoa, por exemplo, vai poder, no meu caso, eu poderia pesquisar lá pelo nome da minha avó, eu vou querer ver documentos dela ou fotos dela, ou tem alguns outros critérios lá que eu não lembro. Ou se eu quiser ver todas as informações que tem dos letros em Nova Odessa. Eu acho isso fantástico. Até o pessoal que está no grupo do Língua e Cultura, a gente até conversou um pouquinho sobre isso antes, né? Como que a gente pode ter certeza que a informação, não só que ela fica salva no computador de uma pessoa, mas que ela fica salva de forma que ela é organizada e que ela é fácil de ser acessada por quem tem interesse. E esse sistema vai permitir isso. Para participar desse sistema, tem que preencher um formulário e qualquer pessoa física pode participar. Então, até eu sei que a Daina, outro dia a gente viu umas fotos lá do acampamento Sauerland, que aconteceu um acampamento aqui em Nova Odessa, onde a Vaira Freiberg esteve e participou como professora. A gente não sabia como, porque não adianta eu salvar isso no meu computador só para ser... Só um momentinho. Só para eu ter acesso a isso. E esse sistema da PBLA está vindo como uma resposta do que a gente gostaria. A única coisa que será necessária é que o pessoal, então, se motive para fazer a digitalização desses documentos, dessas fotos e coloque no sistema. Daí, se alguém depois quiser mais informações, pode falar comigo. Eu passo os dados, é bem fácil, um formulário para preencher. Eu já falei com a moça responsável lá da PBLA, ela falou que do pessoal que tem participado, ela está super animada com os letros do Brasil, que ela falou que são os que acho que estão mais participando, né? O Thomas participou da conversa com ela, né? Da reunião, Thomas. Ela falou, ela elogiou bastante, e eu espero que possa continuar, que é uma forma da gente preservar também, não só preservar, mas que de forma organizada e que mais pessoas tenham acesso. Felipe, se você quiser mostrar na tela o site, ele está ali no negócio, e se você clicar, já tem o Forms que você pode preencher se você quiser adicionar. Eu vou compartilhar aqui só um momentinho. Não sei tão bem como compartilhar.
Prontinho, acho que agora... Então, tá vendo que tem aqui o... Não está no ar ainda do site. Mas, por exemplo, tem fotografias, material de áudio, material em vídeo, cartas, documentos, periódicos, livros, Berichtschmidt, que eu não sei o que é, Objetos. objetos, trabalhos de arte e notas. E vocês estão vendo, né, que mostra, então, como se fosse o mapa, é possível dar zoom. E hoje não está disponível ainda, acredito que só em setembro que estará disponível. Então, por exemplo, se clicar em Curitiba, aqui só vai estar a informação que é uma pessoa física e o tipo de material que ela está digitalizando ou organizando e qual que é o período desse material. Com essa oportunidade, então, seria possível colocar a cidade de cada um de vocês. E até quando eu conversei com essa pessoa responsável lá, eu falei que o que eu acredito que é o mais certo é dar a possibilidade para quem quiser participar desse projeto que ela possa fazer o upload desse material. E depois, daí, com o tempo, com a ajuda, a gente vai organizando de alguma forma. Mas se for esperar que tem uma pessoa que vem para o Brasil, que vai no local para fazer o upload, tem um grande risco de acabar perdendo todo esse material. Eu já falei pessoalmente com umas 2 pessoas para elas participarem, e eu estou entrando em contato também com o pessoal de Tupã, para ver se eles liberam também o acervo do Museu de Varpa. A ideia também é conversar com a Amanda e com o Dantas, né, que tem já escaneado as fotos, para a gente poder incluir. Eu acho que vai ser ótimo ter esse registro salvo lá também. Se alguém depois tiver mais interesse, alguma dúvida, ou quiser participar, então pode falar comigo que eu estarei ajudando no que puder sobre isso daí. E, em breve, a nossa ideia é começar, então, uma campanha sobre isso, mas aí vocês já estão sabendo, se tiver algum material antigo, já vai organizando o que vocês acham que é mais interessante escanear primeiro. Novamente, então, acho que, para finalizar, eu quero agradecer o Thomas. Eu vi que o Jonas Salas também estava aqui, agradecer que ele também nos ajudou lá em Juí, para poder fazer o projeto lá em Juí, o Carlos e todo mundo que participou. Obrigado também que vocês estão aqui. Sim, eu só queria dizer que antes, quando nós falamos com o Filipe sobre este evento, sobre hoje, sobre esta apresentação, ele me disse, eu acho que vai participar como 12 pessoas, não mais. Então aqui, quando eu vi que está com 43 pessoas, agora está um pouco menos, mas 43 pessoas que estão interessadas neste tema, então isso só significa que este tipo de eventos, este tipo das apresentações, por qualquer tema, claro, são muito valiosos, são muito preciosos também para a comunidade leta em geral no Brasil, então eu espero que vocês vão organizar mais eventos assim, porque assim vocês podem continuar ficar comunicando e sobre os temas diferentes, então isso é o que eu desejo para vocês e também, sim, muito obrigado pela presença do Tom. Até aproveitando a fala do Thomas, nós tivemos uma enquete, um formulário que foi enviado um tempo atrás para o pessoal preencher o que eles gostariam de ter de apresentação, oficinas, e a grande maioria está disposto a realmente participar de eventos online ainda, e a gente agora vai tentar promover mais alguns. Falando com a embaixadora, a Alda Vanaga, para talvez ela fazer algum para nos atualizar e falar um pouquinho sobre o conflito, que ela veio para o Brasil especialmente, assim, uma das missões dela era para pressionar o governo brasileiro sobre a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Então, acho que é importante, e eu fiz uma outra pesquisa também, e eu vi que o pessoal, às vezes aqui no Brasil, está sofrendo muito com desinformação, propaganda criada pela Rússia. Então, talvez ela vai ajudar trazendo um pouco sobre essa informação. E tem também mais algumas pessoas da Letônia que eu estou tentando convidar para a gente ter mais desse tipo de evento. Sem português é mais fácil.
talvez algum será em leto, depois com a tradução, e a gente vai ajustando. Como o Thomas falou, eu fico surpreso e grato também pela presença de cada um. Anima a gente para depois tentar organizar mais e mais eventos dessa forma. A gente está gravando e a ideia, então, é colocar no YouTube. Dessa forma, então, eu agradeço a todos e vamos conversando. Só lembrando, eu coloquei no perfil, no chat aqui, a gente tem um grupo do WhatsApp, que a ideia é que esse grupo não é para encher de mensagem. É um grupo onde só os administradores podem mandar mensagem e sempre que tem algum evento ou alguma informação que é pertinente a todos os letos do Brasil, não só Nova Odessa ou de uma cidade, a gente divulga nesse link aqui. Então, tentem participar. Depois, nesse link, a gente vai divulgar de novo os grupos regionais. E tem um grupo de leto em Curitiba, Grande Florianópolis, Ijuí, Nova Odessa, Barca, Monte Verde, para o pessoal, às vezes, que tem interesse em alguma cidade, poder participar daquele grupo também. Dessa forma, novamente, eu agradeço. Fica até um convite para participar do próximo, assim que a gente divulgar novamente. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.